Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Estamos dando prosseguimento ao estudo da mediunidade, tendo como base o Livro dos Médiuns. É um prazer poder passar mais alguns momentos aí com vocês. Mas antes, vamos ao nosso preparo. Peço a união de todos e a nossa prece inicial. Da obra Tempo para o Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografia de Celi Durão. A mensagem é doação. Hoje quero lhes falar sobre doação. A caridade começa em casa. É preciso que estejam atentos e percebam as dificuldades que rodeiam aqueles que os cercam. A caridade deve ser também para consigo próprio. Cuidar do seu corpo e da sua alma. Procurar sempre um lenitivo para as suas dores e procurar manter seus espíritos em sintonia com os ensinamentos que nos foram passados pelo nosso grande mestre. A doação é espontânea e não deve exigir retorno. Isso deve ser lembrado sempre. Muitas vezes, o retorno se fará através dos nossos entes queridos. A família é o núcleo que deve ser mantido. A união familiar eleva seus membros e molda o caráter. Procuram atravessar as dificuldades que se apresentam no convívio diário. Verão como a paz se dará. Mais uma vez lhes peço, rezem, rezem muito. A prece tem o poder mágico da transformação. Um bálsamo os embriagará sempre que suas preces forem feitas com fé, sem recitarem palavras. Palavras são somente palavras, quando não lhes forem dadas a força do seu significado. Palavras ditas em vão não farão sentido. A palavra mais importante é o amor, em todas as suas formas. Uma palavra gentil muda uma atitude agressiva. Tentem procurar medir suas palavras, pois ao serem ditas serão registradas no éter. O verbo fez-se luz. A doação é feita por uma simples palavra quando dita com sinceridade. Não se resguardem de dizer aquilo que seus corações estejam ditando. Não se acanhem por parecerem piegas. Espalhem palavras de amor em todo momento que puderem. Ouçam, entranhem-se da sabedoria que a doutrina cristã vos passou e verão como é fácil ser feliz. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e na doce Virgem Maria. Que São Francisco de Assis zele pelos seus sonhos. Então vamos juntos, elevando o pensamento a Jesus, a Francisco, Fabiano, pedindo muita força, muito equilíbrio para todos nós, que possamos fazer com que o amor prevaleça nas nossas vidas, sendo sinceros, principalmente conosco, nos conhecendo, trabalhando pelo nosso aprimoramento, mas também olhando pelo próximo, olhando por aquele que necessita de auxílio e agradecendo muito a Deus pelas oportunidades que nos dá na vida, agradecendo àqueles que nos retribuem o amor com o amor, que retribuem as nossas melhores energias, e agradecemos até aos que nos tratam mal, porque com eles nós aprendemos. Então que Jesus nos dê força, nos ilumine o caminho, graças a Deus. Então pessoal, nós no estudo passado falamos do capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas e demos uma pincelada no capítulo 5, que é das manifestações físicas espontâneas. E eu sempre reforço que o Livro dos Médiuns tem uma sequência de itens, do primeiro ao último capítulo. Não é uma obra que o capítulo 1 vai do item 1 ao 10, do capítulo 2, do item 1 ao 30, não é assim. É do início ao fim, segue uma sequência de itens, até o 350. Então eu comentei que nós temos as manifestações físicas, que são aqueles movimentos de objetos, pancadas, e que o trabalho, por exemplo, que Kardec fez foi provocado. Ele se reuniu com médiuns e aqueles fenômenos eles sabiam que iam acontecer e foram provocados. Mas muitas vezes pode acontecer com uma pessoa
presenciar esses fenômenos de algo se movimentar, pancadas e batidas, sem que ela tenha a menor intenção daquilo acontecer. São as manifestações físicas espontâneas. É quando o espírito se acerca de alguém, vai usar o fluido dessa pessoa ou de alguém próximo para chamar a atenção daquela pessoa. Quase sempre esse é o objetivo, chamar a atenção. Tá bem? Pode acontecer que em processos obsessivos, para assustar a pessoa, os espíritos utilizem desse recurso. Porém, nunca vamos esquecer o seguinte: nem tudo é permitido. Ao mesmo tempo que muitas vezes temos espíritos que podem querer nos prejudicar, nós temos o nosso espírito protetor, existe uma hierarquia espiritual, então nada vai acontecer sem a concordância de espíritos superiores. Se algo acontecer é porque você tinha que passar por aquilo por algum motivo, para você aprender, ou o próprio espírito que está participando daquela manifestação. Então as manifestações espontâneas são essas. Eu lembro que eu dei um exemplo, para quem não assistiu a aula passada, dos dois vizinhos, do 401 e 402. No 401 a pessoa está lá com uma outra e o movimento acontece num objeto, mas nenhuma das duas cedeu o fluido ectoplasma. Lembrem-se que precisa o espírito ceder o fluido dele, o médium ceder o ectoplasma para impregnar o objeto e numa vida factícia aquele movimento acontecer. A espiritualidade pode pegar o ectoplasma de alguém que esteja próximo, traz e vai impregnar o objeto, tá bom? Então nós lemos alguns itens. Item 8.3. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Item 8.5. Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Aí no 8.6, no item 86, Kardec vai falar da experiência dele, tá? Há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho referente a esta matéria, isso que a gente está estudando, né? Pancadas se fizeram ouvir em torno de mim durante 4 horas consecutivas. 4 horas o espírito batendo lá. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Verifiquei não serem devidas a nenhuma causa acidental, mas na ocasião foi só o que pude saber. Por essa época, tinha eu frequentes ensejos de estar com excelente médium escrevente, psicografia. No dia seguinte, perguntei ao espírito, que por seu intermédio se comunicava, qual a causa daquelas pancadas. Então ele foi perguntar para um médium que psicografava, o que aconteceu lá comigo, aquelas pancadas. A resposta era, respondeu-me ele, o teu espírito familiar que te desejava falar. Que queria de mim? Pergunta Kardec. Resposta, ele está aqui, pergunta para ele, pergunta-lhe. Tendo interrogado, aquele espírito se deu a conhecer sob um nome alegórico. Vim a saber depois por outros espíritos que pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra importante papel. Kardec estava muito bem cercado, né? É lógico, a equipe de Jesus, é o consolador que Jesus havia prometido, chegando à Terra, só podia estar bem acompanhado, né? Apontou erros no meu trabalho. Olha o que o espírito queria, chamar a atenção dele para falar, doutor Kardec, o senhor cometeu alguns erros nesse trabalho. Corrija tal linha, tal coisa. Isso aconteceu. Isso faz parte da história do espiritismo. Para a gente ver como o trabalho todo de Kardec foi supervisionado. Apontou erros no meu trabalho, indicando-me as linhas onde se encontravam. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que eu quisesse interrogar. A partir de então, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou, né?
Aí vai dizer que ele tinha sempre uma intervenção benévola, eficaz. Todos nós estamos acompanhados, né, no nosso espírito protetor, no nosso anjo da guarda, mas Kardec tinha uma missão muito grandiosa e ele então teve, se por um lado ele sofreu todo tipo de injúria, de agressão, de injustiça, ele estava extremamente bem protegido, né? Item 87. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram por vezes em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados, projéteis de toda sorte são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar à conta da ilusão. Ou seja, se a espiritualidade fosse permitir, esses espíritos que querem nos perturbar iam pintar os canecos, né? Ainda bem que existe uma limitação para isso. No próximo estudo, deixa eu só registrar isso, prometo a vocês, podem falar com as pessoas que porventura não assistiram hoje esse estudo. Eu vou logo no início passar um filmezinho, vou ver o tempo, 10 minutos, sobre o Peixotinho, o médium Peixotinho, que era um médium de efeitos físicos. Chegou a hora. E nesse estudo nós vamos ver algumas situações de materialização e também transporte de objetos. Isso vai ser narrado por 2 filhas e um filho do Peixotinho e por um biógrafo do Peixotinho que participa desse trabalho. Vai ter o depoimento também de pessoas que participaram dessas reuniões. Vai ser narrado, por exemplo, a materialização de irmã Sheila, a materialização de Clarencio, o mesmo ministro Clarencio do nosso lar. É muito impressionante, muito bonita. Isso é um registro histórico do Espiritismo, de uma época em que 2 médiuns chegaram a trabalhar juntos. Vejam bem, Peixotinho, o maior médium de efeitos físicos, e Chico Xavier, que participou de várias reuniões com Peixotinho. Então, no próximo estudo, eu vou apresentar um trechinho desse filme, tá bom? Então, item 89. Tais fatos assumem não raro o caráter de verdadeiras perseguições. Então, os efeitos físicos, em alguns casos, imaginam isso de forma ostensiva, como deve ser perturbador, né? Mas, eu repito, são casos muito raros. Para a espiritualidade permitir isso, é que deve haver um comprometimento muito grande entre aquela pessoa e aquele espírito. Sem contar que precisa haver um médium de efeitos físicos, né? Que pode ser a própria pessoa, por exemplo, passando por um processo obsessivo. A muitas pessoas tem acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, lhes sacudam os cortinados da cama, tirem com violência as cobertas, levantem os travesseiros e mesmo as joguem fora do leito. Que situação, hein? Quer dizer, a pessoa está deitada, aí vem o espírito, sacode a cortina, tira as cobertas. Eu conheço casos assim, de médicos que passaram por essa situação. Então, isso é o efeito físico, tá? Pode acontecer sim com uma pessoa em condições especiais, uma perseguição, algo que a espiritualidade superior deixa acontecer, até para despertar aquela pessoa que está sofrendo a obsessão, que pode ser um médium, por exemplo, de efeitos físicos, que não está utilizando a sua mediunidade, que veio com essa tarefa, porque nem todo mundo que é médium, porque a mediunidade tem diferentes níveis, diferentes características, algumas têm que trabalhar, vieram com essa programação reencarnatória, mas nem todas precisam incorporar, precisam ter contato com os espíritos, vêm trabalhar de outras maneiras com a mediunidade. Umas sim, umas precisam trabalhar mesmo, outras não. 90. Os espíritos superiores, do mesmo modo que entre vós os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charivaris. Nunca ouvi essa palavra.
Vamos mudar aqui o nosso vocabulário. Espírito superior não faz presepada, aí todo mundo entende, né? Então, isso quando acontece é que um espírito que está perturbadinho quer influenciar outra pessoa, quer prejudicar. E aí, mais à frente, mas tem um itemzinho que fala disso, a gente vai entender o que sejam os lugares assombrados. Sabe aquela casa mal assombrada? Às vezes tem um espírito ali que está preso àquilo ali porque era uma pessoa, por exemplo, extremamente materialista, e se tem um médium de efeitos físicos por ali, uma pessoa que invada, entre aspas, o território daquele espírito que está com a bandeira fincada naquela casa, aquela pessoa vai sofrer algumas coisas. A gente tem vários filmes que abordam essa questão, né? Então, saindo da ficção, é muito real, pode ser muito real essa condição da casa onde um espírito está ali, ele se utiliza dos fluidos para assustar alguém, para afastar alguém. Normalmente o espírito está sofrendo ali, está preso àquela condição, tá? São os lugares mal assombrados, aquela cadeira que balança, aquele ruído, às vezes ele faz para assustar, porque ele não quer simplesmente a pessoa ali. Isso acontece? Pode acontecer, sim. Não precisa ser uma casa abandonada. Às vezes uma pessoa muito apegada a uma família e a família não está muito bem protegida e aquele espírito está muito ligado ali, e se tem um médium de efeitos físicos, eles podem presenciar coisas assim não muito agradáveis. Ou pode ser simples a presença, influenciando as pessoas da família. Então isso é possível acontecer, sim, tá bom? 91. Esses fenômenos, conquanto operados pelos espíritos inferiores, são com frequência provocados por espíritos de ordem mais elevada. Os fenômenos que têm uma finalidade útil, quase sempre tem um espírito elevado ali se utilizando de um espírito de ordem inferior, né? Com o fim de demonstrar a existência de seres incorpóreos de uma potência superior ao homem. Tá? Item 93. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial para a produção destes fenômenos parece necessária na maioria dos casos, embora alguns haja em que, ao que se afigura, o espírito obra por si só. Mas então poderá dar-se que ele tire de algures, de outro lugar, o fluido animalizado, que é o ectoplasma, que não de uma pessoa presente. Nós já falamos disso, né? A história do vizinho do 401, 402. Nem sempre a pessoa que está no ambiente é que cede o fluido. Às vezes o espírito, ele quer se manifestar e vai se utilizar do fluido de uma pessoa que está próxima. Mas precisa ser uma pessoa que produza ectoplasma numa certa quantidade. Aí essa pessoa pode até não saber disso, é um médium de efeitos físicos. Porque a capacidade mediúnica todo mundo tem. Porque todo mundo tem, no mínimo, a intuição. Agora, a mediunidade tem várias classificações, vários tipos. Nós vamos ver isso mais à frente. E uma delas é essa, que é rara hoje em dia, do efeito físico, da pessoa que produz muito ectoplasma. Mas ainda existem pessoas que produzem uma certa quantidade de ectoplasma, e essas pessoas normalmente são muito usadas, conforme eu disse anteriormente, em tratamentos, para ajudar pessoas com problemas de saúde. No item 96, começa um breve estudo sobre os fenômenos de transporte. Deixa eu ler o item 96, aí eu explico novamente. Este fenômeno de transporte não difere do que vimos de falar, senão pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, de que ele se serve e pela maneira suave, delicada mesmo, porque são trazidos. Consiste no trazimento espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores. São quase sempre flores, não raro frutos, confeitos, joias, etc. Então, nesse filme que eu vou passar no próximo estudo, as filhas do Peixotinho falam que no ambiente da casa lá deles, do Peixotinho, elas são meninas ainda,
É como se caísse do espaço, de um ponto indefinido, flores. E às vezes elas falam, essas flores eram jogadas e batiam no rosto delas. Então os espíritos materializavam flores, ou no caso nem era materialização, eles traziam de outro ambiente. Então pode acontecer coisa interessante. O Divaldo narra um caso dele, ele gosta particularmente de uma flor que cresce nos Alpes suíços. E já foi dada a ele essa flor aqui no Brasil, quer dizer, foi trazido de lá. Esse é um fenômeno raríssimo, dificílimo de alguém presenciar, porque requer condições muito especiais, mas é possível. Ele é narrado aqui, ele é possível. Ou seja, você trazer um objeto qualquer, até de outro país. Existem relatos, por exemplo, de materialização, que aconteceu com o Peixotinho, de estrelas do mar, trazidas do fundo do mar. Olha que coisa, um animal vivo. Ele simplesmente é transportado dali para aquele lugar e pode ser levado de volta. Apenas para a espiritualidade mostrar que isso é possível e, de certa forma, dar as dicas, pelo menos embrionárias, de como isso acontece, tá? Então, o fenômeno de transporte é isso, é um objeto que você não tem no ambiente e é trazido para o ambiente pela espiritualidade, tá? 97. Digamos, antes de tudo, que este fenômeno é dos que melhor se prestam à imitação. É lógico. Imagina os truques, né, que não poderiam existir se alguém se propusesse num estudo, numa experiência, lidar com essa situação de transporte, né? Então, Kardec está falando, olha, isso aí é dos que mais são suscetíveis à imitação. Para estudar isso tem que ser de forma muito séria, tem que ser gente muito inteligente, precisa estar cercado de todos os cuidados, um ambiente fechado, as pessoas investigadas, né? Ninguém está trazendo nada nas roupas, coisas desse tipo. A melhor de todas as garantias se encontra no caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais fenômenos. É lógico. Item 98. Então, eu estou dando uma passeada aqui no 98, no capítulo 5, destacando algumas coisinhas ainda com relação às manifestações físicas, que nós já vamos encerrar. A partir desse capítulo, nós vamos partir para as manifestações visuais, a vidência, aí já estamos pulando, saindo dos efeitos físicos, indo para a vidência, e mais à frente, todos os tipos de mediunidade nós vamos passar a analisar, tá bem? Bicorporeidade, transfiguração, o laboratório do mundo invisível, como a espiritualidade faz algumas das suas manifestações, seus fenômenos, a escrita direta, aí vários tipos de mediunidade. Lá no capítulo 14, o título é Dois Médiuns, aí nós vamos falar dos médiuns e vamos passear pelas várias mediunidades. E vocês, de repente, vão se identificar com alguma delas aí. Tá bom? Então, nós vamos cada vez mais penetrar na mediunidade, saindo um pouco dessa de efeitos físicos, que hoje é o último dia que a gente vai estar tratando desse assunto. Porque eu acho que eu já bati demais na tecla, já deu para entender bem como que acontece essa movimentação e pancadas, né? E eu estou dando só uma repassada aqui, nesse capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Sempre convidando vocês para lerem os capítulos, tá bom? E, por favor, façam perguntas. Não tenham receio de perguntar, tanto aí nos comentários como por e-mail. Porque, às vezes, a pessoa se sente melhor ou quer fazer uma pergunta mais longa, que nesses comentários aí embaixo fica um pouco restrito. Aí envie para contato@map.org.br, assunto Livro dos Médiuns ou mediunidade. E a pergunta chega para mim, tá bom? Bom, vejamos aqui.
98, item 98 do capítulo 5. A teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em geral se acha resumida de maneira notável na seguinte dissertação feita por um espírito, cujas comunicações todas trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica. Com muitas delas deparará o leitor no curso desta obra. Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos mensagens de Erasto. É esse mesmo espírito que está aqui junto a Kardec, quando ele estava estudando a mediunidade e que vai orientar Kardec, tá? Então ele foi discípulo de São Paulo e protetor do médium, que lhe serviu de instrumento. Puxa, que espírito protetor tinha esse médium, hein? Ele disse o seguinte, está entre aspas: quem deseja obter fenômeno desta ordem precisa ter consigo médiuns a que chamareis sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiuns lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. Aqui tem uma informação muito importante para a gente entender. Então ele está falando que para produzir esses fenômenos precisa de médiuns sensitivos, vou repetir aqui, dotados do mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão, penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável, né, por meio de certas vibrações, pode projetar abundantemente em torno de si esse fluido animalizado que é o ectoplasma. Eu já participei de reuniões de ectoplasmia, sem nenhum objetivo de materializar, sem nenhum objetivo de movimentar o objeto. É para tratamento de pessoas com problema de saúde. Durante anos participei da ectoplasmia. Então me interessei sempre por esse assunto, né? Porque é fascinante como os espíritos têm um conhecimento, conseguem manipular energias, certo tipo de matéria que a gente não percebe. Então o que acontece? E como que é gerado esse ectoplasma? Nós temos no nosso organismo a reprodução celular. As células que compõem o meu corpo hoje não são as mesmas de 5, 10 anos atrás. O nosso organismo ele se renova, tá? E nesse processo de uma célula ser substituída por outra, começa pela mitose, a reprodução celular. Quando ele diz aqui que esses médiuns submetidos a certas vibrações, o que acontecia no tratamento que eu participava e acontece no MAP, lá no Recreio, às sextas-feiras. Nós, no ambiente, falando lá da reunião que eu participava, no ambiente todo escuro, porque o ectoplasma ele é sensível à luz, nós tínhamos o grupo da casa que alternava uma canção com uma prece, uma canção, uma prece. Eram 12 pessoas. E temos o grupo das pessoas que ficavam lá tratadas. Nessa coisa de fazer a canção, a prece, nós estamos criando um ambiente vibratório que tem a capacidade, a característica de sobreexcitar esse processo da mitose, porque à medida que o médium, mesmo que ele não seja um médium de efeitos físicos, mas várias pessoas reunidas, concentradas e vibrando na canção, elas entram numa sintonia, como se fosse um mantra, em que esse processo da mitose é como se ele fosse acelerado. É a ação do pensamento sobre a matéria, é a concentração, é o desejo de doar, é o desejo de participar, de trabalhar. Então imaginem a célula que tem o seu núcleo, a membrana celular e o citoplasma. Citoplasma é uma palavra que o grego significa cito, é dentro de, dentro do plasma celular, citoplasma. Quando a gente entra nessas vibrações em que nós
nos sintonizamos com a espiritualidade, esse processo da mitose é como se fosse acelerado. E é como se acontecesse uma mitose fora de hora. O citoplasma, ele infla e ele atravessa a membrana, uma parte do citoplasma, do plasma que está na célula, ele atravessa a membrana celular. E existe uma palavra da mesma maneira que cito significa dentro da célula, ecto significa fora de. Então, o ectoplasma. Então, parte daquele citoplasma atravessa a membrana celular e passeia pelo organismo e vai ser expelido pelos orifícios, pelo nariz, pelo ouvido. E a espiritualidade vai lá e capta aquele ectoplasma. Portanto, o ectoplasma ele é oriundo do nosso organismo. Quem fala muito bem disso, nosso amigo que já partiu, do professor Jorge Andréas, que dá justamente essa explicação. Em algumas obras do André Luiz, isso é citado também. Então, esse ectoplasma vem do nosso campo celular. Agora, é uma matéria extremamente sutil, que consegue, em algumas condições especiais, ser fotografada com o uso de flash, porque precisa ser num ambiente escuro, e ela tem uma forma como se fosse, sabe aquele algodão doce, branquinho? Mas é muito sutil, muito levezinho. É quase que parte matéria do nosso plano e matéria do outro plano, que tem composição com muitos elementos oriundos do nosso citoplasma, do nosso campo celular. Então, é isso que ele fala aqui, que para esses fenômenos precisa de médios com essas características de expansão e penetrabilidade, porque o sistema nervoso deles é facilmente excitável. Então, eu estou falando de uma reunião que você tem vários médios para pegar, de repente, um punhado de ectoplasma. Numa reunião como essa que eu participei, certamente os espíritos iam na natureza, porque as plantas têm o ectofitoplasma, porque a reprodução celular se dá no reino vegetal também. Eles pegam esse ectofitoplasma e pegam dos animais, que também passam por o processo de reprodução celular, e misturam com o nosso. É o que eu falo, que muitas vezes é como se fosse uma farmácia de manipulação. Então, eles têm um elemento que eles, com o conhecimento da ciência desse outro plano, que nós ainda não temos, eles conseguem produzir substâncias que eles vão usar nos tratamentos, que vão utilizar, por exemplo, para materializar, por exemplo, uma prótese dentro do nosso organismo. E coisas que a gente não faz a menor ideia. Porque o conhecimento da espiritualidade está muito além do conhecimento científico que nós temos. Então, o conhecimento aliado à força mental, à vontade, e sempre com a influência de espíritos superiores, a participação de espíritos superiores, que participam dessas reuniões, eles produzem resultados fantásticos para aqueles que forem merecedores desses benefícios, porque nem todos nós temos o benefício. Muitas vezes o melhor para nós é a doença. Nós temos as questões kármicas, né? A lei de causa e efeito, mas sempre a espiritualidade age no sentido, pelo menos, de minimizar o sofrimento, minimizar a dor. A própria pessoa que busca o tratamento, ela já está demonstrando algo de positivo, é a humildade, é a força da vontade, que conta muito. As pessoas que participam desses tratamentos, eles são ativos. Indo para o MAP, por exemplo, o trabalho das sextas-feiras, no MAP Recreio, que é parecido, é o mesmo tratamento em outros polos. Antes das pessoas irem para as macas, nós ficamos com a luz meio apagadinha, uma luzinha azul. A luz azul, a vermelha, elas não afetam tanto o ectoplasma. E nós temos canções, preces. Canções que são preces, até chegar a hora de Maria. É o mesmo efeito. Ali as próprias pessoas que vão ser tratadas, muitas delas cedem um pouquinho do ectoplasma, contribuem com isso, tá? Daí a importância de todo mundo estar concentrado no trabalho, porque acontecem coisas que as pessoas não imaginam, elas não sabem nem o que estão fazendo ali,
mas a espiritualidade sabe. Eles só pedem o seguinte para a gente: silêncio mental, silêncio. Lá o dirigente da casa, o nosso dirigente, sempre se manifesta um espírito lá que fala ele fala assim da beleza do barulho do silêncio. Fala até com sotaque alemão, né? O barulho do silêncio. Como é bom esse silêncio, diz o Espírito. Como é bom quando vocês silenciam suas mentes, quando vocês tiram a mente dos problemas, porque vocês proporcionam condições excelentes para os tratamentos. Porque o pensamento atua nesse ectoplasma também. Nosso pensamento altera, é a ação dos espíritos sobre a matéria. Então, o pensamento altera muito a matéria mais sutil. Então, é muito importante que tenha uma vibração boa. Entenderam? Umas coisas são intercaladas. Então, esse parágrafo aqui, que eu estou insistindo nele, ele traz uma informação muito importante dessa condição de certas vibrações serem importantes. Da música, né? Da prece. Olha a ação da prece aí, olha a música como é importante, porque leva a um estado mental, um padrão de vibração em que a pessoa sofre uma superexcitação no seu organismo, que permite que libere mais ectoplasma e contribui com a psicosfera, com o ambiente psíquico do local de tratamento. E a gente ajuda a espiritualidade, porque eu vou contar para vocês, nós somos mestres em atrapalhar a espiritualidade, como se para eles fosse tudo muito fácil, e às vezes eles fazem um esforço tremendo para nos ajudarmos, e nós não os ajudamos, porque eles só pedem isso: silêncio, prece, se prepare. O médium que vai trabalhar, os médicos que vão para as macas, nesse dia precisa ter uma alimentação mais leve, porque eles também podem ceder ectoplasma. Tem que entrar com um estado mental, uma certa tranquilidade. Não vir de casa, brigou com a mulher, brigou com o marido, teve um aborrecimento no trabalho, aí é melhor ele dar uma parada. Sempre se recomenda ao médium participar dessa vibração, desse momento, para ele entrar inteiro no trabalho, preparado para o trabalho. Isso é muito importante. Com fé, mas preparado, sabendo que ele é um instrumento dos espíritos. Ele não é o que vai fazer o trabalho, ele vai colaborar. E aí precisa haver humildade por parte dos médiuns. São simplesmente intermediários. Quem faz o trabalho é a espiritualidade. É óbvio que o médium que se prepara, que trabalha, ele está colaborando e participando, né? Mas os grandes médicos estão do lado de lá. Nós, na melhor das hipóteses, somos auxiliares de enfermagem, porque os grandes enfermeiros também estão do lado de lá. Então é preciso haver humildade e bastante conhecimento sobre o que se está fazendo. Daí a importância do estudo, tá bom? Continuando aqui lá embaixo, no item 98, mais da produção de tais fenômenos, a obtenção de transporte a um mundo de permeio, porquanto, nesse caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como, sobretudo, ele não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico. Isto é, muitos médiuns não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. O que ele está dizendo aqui? Para os transportes, para levar um objeto que não existe aqui, trazer de um outro lugar, um objeto que não existe aqui, para colocar aqui, só através de um médium. E é muito complicado. Por quê? O médium precisa ter muita condição para fazer isso. E é muito complicado até para eles, para os espíritos fazerem isso, tá? Sucede até que, ao contrário, a presença de algumas pessoas antipáticas ao espírito que opera ali obsta radicalmente a operação, vai atrapalhar. Se for muita gente que não esteja ali em muito boa sintonia com o espírito que quer fazer aquilo. A estes motivos, aqui como vedes, não falta importância, acrescentemos que os transportes reclamam sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos, que não podem ser obtidos senão com médios superiormente dotados.
com aqueles, numa palavra, cujo aparelho eletromediúnico é o que melhores condições oferece. Em geral, os fatos de transporte são e continuarão a ser extremamente raros. Ou seja, é muito difícil essa coisa do transporte. Por isso que o médium Peixotinho, que não era apenas uma fábrica de ectoplasma, mas era extremamente dedicado, concentrado, sério, amoroso, ele tinha uma condição mediúnica que nós não vamos encontrar em qualquer médium. Assim como o Chico Xavier era um médium super especial nas suas diversas mediunidades, na psicofonia, na psicografia, e certamente Chico Xavier era um excelente médium de efeitos físicos, mas o Peixotinho, para efeitos físicos, era talvez dos médiuns que a gente tem conhecimento, aquele que mais se destaca. Então, ele tinha condições, proporcionava aos espíritos condições para esses fenômenos que foram observados lá. Eu fiz uma anotação aqui, se vocês quiserem pesquisar, alguns médiuns de efeitos físicos bem conhecidos. Talvez vocês não conheçam, mas são conhecidos, vamos dizer, da história do espiritismo. Carmine Mirabelli, Conan Doyle, Ana Prado, Peixotinho, que eu falo toda hora nele, Eusápia Paladino, muito utilizada nos estudos, Elizabeth Desperance. E os pesquisadores da época. Vocês vão encontrar na internet fotos, relatos. Alguns dos pesquisadores: Alexander Aksakov, Charles Richet, que deu o nome do fluido nervoso, deu o nome de ectoplasma. Ernesto Bozano, outro muito conhecido com obras no espiritismo. William Crookes, toda hora eu falo dele. Gabriel Delany, que temos obras maravilhosas na doutrina espírita. Um deles, Evolução Anímica, né? Frederick Zollner, Conan Doyle, Cesare Lombroso, muito conhecido, Dr. Gelley. Então, são alguns dos pesquisadores que nessa fase em que Kardec estava estudando a espiritualidade, junto com ele, alguns vieram logo depois dele, que embarcaram nesse estudo da espiritualidade. E muitos deles também, o Gabriel Delany, já é considerado um dos grandes nomes também do espiritismo. Nosso Kardec deixou as 5 obras básicas. Gabriel Delany, Camille Flammarion, tá? Ernesto Bozano, Leon Denis, só esses 5, se nós pegarmos as obras deles para estudar, temos muita coisa para estudar. E foram grandes pesquisadores, porque depois o espiritismo entrou numa fase mais de conhecimento, de difusão dos conhecimentos que esses trouxeram. E aí as pesquisas caíram muito. Eu já comentei aqui que no Brasil a gente tem a felicidade de ter a Associação Médico Espírita, AME, que aí sim, com médicos que são espíritas, com a instrumentação, com os equipamentos que já dispõem, estudam a mediunidade e estão deixando trabalhos aí muito importantes, e tenho a certeza que no futuro próximo a Associação Médico Espírita Brasileira vai difundir muito mais conhecimentos do que aqueles que já disponibilizou, tá bom? Esse capítulo continua, capítulo 5 das manifestações físicas, destacar um item. Será possível trazer flores de outro planeta? Não, a mim não é possível, o Espírito responde. Não é possível em virtude da diferença dos meios ambientes. Quer dizer, o fluido de outro planeta não é compatível com o da Terra. Então não vai trazer, se aquele planeta tiver vida física como o nosso, não vai conseguir trazer algo de lá para cá, porque é incompatível. Poderias trazer-nos flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo, desde que seja da Terra, posso. Então, nesses fenômenos de transporte, se for na Terra, os espíritos conseguem fazer isso, porque não havendo compatibilidade com os fluidos de um mundo para outro mundo, até o corpo espiritual, ele é formado dos fluidos do mundo onde nós estamos, não vai haver essa compatibilidade.
Então é um assunto que requer muito estudo. Eu fiz um apanhado assim desses itens, espero que tenha dado para compreender. Estamos à disposição para as perguntas e peço que vocês leiam o capítulo 6 das manifestações visuais, que a gente já sai das manifestações físicas e vamos explorar agora os outros tipos de mediunidade, tá bom? Que começa no item 100. Obrigado pela atenção, estudem, leiam. Na próximo estudo teremos o filmezinho do Peixotinho. Obrigado pela atenção, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.